Pare de jogar seu dinheiro fora e aprenda a investir de verdade. Você já parou para pensar que talvez o problema não seja quanto dinheiro você ganha, mas o que acontece com ele depois que cai na sua conta? Todo mês começa igual. Você recebe, sente um alívio momentâneo e em poucos dias, aquele dinheiro simplesmente desaparece. Não foi uma grande compra, não foi um erro óbvio. Foi algo muito mais silencioso. Foi automático. E é exatamente isso que torna tudo tão perigoso. Existe um jogo acontecendo o tempo todo, e a maioria das pessoas nem sabe que está jogando. Enquanto você trabalha duro para ganhar dinheiro, decisões pequenas e repetidas estão levando ele embora sem que você perceba. Você não está ficando pobre por causa de uma escolha errada. Você está ficando preso por causa de várias escolhas que parecem certas no momento. Morgan Housel ensina que o sucesso financeiro não está ligado à inteligência, mas ao comportamento. Charlie Munger reforça que as pessoas não erram por falta de conhecimento, mas por padrões repetidos. Warren Buffett construiu sua riqueza entendendo o tempo, não a pressa. Robert Kiyosaki sempre disse que o problema nunca foi o dinheiro, e sim a forma como você foi ensinado a lidar com ele. Agora pensa comigo. E se o dinheiro que você ganha hoje já estivesse comprometido antes mesmo de chegar até você? E se você estivesse trabalhando todos os dias, mas sem avançar nenhum passo real? Essa é a verdade que ninguém te mostra. E quando você entende isso, tudo muda. O dia em que você trabalhou de graça e nem percebeu. Existe um dia todos os meses em que você acorda, trabalha, resolve problemas, se estressa, entrega resultado e, no final, não ganha absolutamente nada por isso. Parece absurdo. Mas é exatamente o que acontece quando todo o dinheiro que entra já tem destino definido por decisões do passado. Você não está trabalhando para construir riqueza. Está trabalhando para sustentar escolhas que já foram feitas. Parcelas, assinaturas, compromissos, pequenas decisões que pareciam inofensivas começaram a se acumular até criar um cenário onde o seu esforço atual serve apenas para manter o passado vivo. Charlie Munger sempre bateu na mesma tecla. O maior erro não está nas grandes decisões, mas na repetição das pequenas decisões erradas. E é aqui que a maioria se perde. Porque ninguém sente o peso no momento da escolha. O peso vem depois, diluído, silencioso, constante. Morgan Housel explica que o problema não é gastar dinheiro. O problema é não perceber o padrão que está sendo criado. Quando você normaliza esse ciclo, você aceita viver sempre no mesmo lugar, mesmo trabalhando mais a cada mês. Agora vem a pergunta que muda tudo. Se hoje você parasse de trabalhar por um mês, quanto da sua vida continuaria funcionando sem você? Se a resposta for quase nada, então você não construiu liberdade. Você construiu dependência. Warren Buffett construiu riqueza fazendo o dinheiro trabalhar primeiro e vivendo depois. A maioria faz exatamente o contrário. Vive primeiro, paga depois, e trabalha para sustentar isso pelo resto da vida. E enquanto você não percebe isso, continua acreditando que o problema é ganhar pouco, quando na verdade o problema é nunca sair do lugar. A armadilha do dinheiro que entra fácil e sai mais rápido ainda. O dinheiro nunca foi tão fácil de acessar. Um clique, um cartão, um limite disponível e pronto. A sensação é de poder, de liberdade, de recompensa imediata. Você olha e pensa que merece. Trabalhou por isso. Só que esse é exatamente o ponto onde o jogo vira contra você. Quando o esforço para gastar é menor do que o esforço para ganhar, algo começa a quebrar. Você não sente o peso da saída do dinheiro. Ele vai embora sem resistência, sem dor, sem consciência. E é por isso que ele vai tão rápido. Robert Kiyosaki sempre alertou sobre isso. Ricos constroem ativos antes de pensar em conforto. A maioria faz o contrário. Usa o dinheiro para aliviar emoções, não para construir futuro. Compra para se sentir melhor, para compensar o estresse, para validar o próprio esforço. Só que esse alívio é temporário e o custo é permanente. Morgan Housel explica que o maior perigo não está nas grandes perdas, mas nas pequenas decisões emocionais repetidas.
Cada gasto impulsivo parece irrelevante sozinho. Mas juntos, eles criam um padrão invisível que drena qualquer possibilidade de crescimento. E tem algo ainda mais perigoso. Quanto mais fácil o dinheiro entra, mais fácil ele sai. Aumento de renda sem mudança de comportamento não resolve nada. Só aumenta o tamanho do problema. Agora para um segundo e pensa. Quantas vezes você já gastou dinheiro sem nem lembrar depois onde foi? Quantas decisões foram tomadas no automático? Esse é o verdadeiro custo. Não é o valor. É a falta de controle. Charlie Munger dizia que entender o comportamento humano é mais importante do que entender números. Porque no fim, não é sobre matemática. É sobre decisão. E enquanto você não dominar isso, não importa quanto ganhe. O dinheiro vai continuar entrando fácil e saindo ainda mais rápido. O verdadeiro motivo pelo qual seu salário nunca é suficiente. Existe uma crença silenciosa que prende a maioria das pessoas por anos. A ideia de que o problema é ganhar pouco, que quando o salário aumentar, tudo vai se resolver. Só que a realidade mostra exatamente o contrário. Pessoas que ganham mais continuam no mesmo ciclo, apenas com números maiores. O motivo é simples e desconfortável. Seu padrão financeiro cresce junto com sua renda. Quanto mais você ganha, mais você se adapta para gastar. Não de forma consciente, de forma automática. Você melhora o estilo de vida, assume novos compromissos e, sem perceber, volta para o mesmo ponto de sempre, sem sobra, sem construção, sem avanço real. Morgan Housel ensina que riqueza não é o que você ganha, é o que você não vê, é o que você mantém, é o que você não gasta. E esse conceito muda tudo, porque mostra que o problema nunca foi o salário, foi o comportamento diante dele. Warren Buffett viveu por décadas abaixo do que podia gastar. Não por necessidade, mas por estratégia. Ele entendeu cedo que aumentar renda sem controlar o padrão de vida é como tentar encher um balde furado. Não importa quanto você coloque, nunca vai ser suficiente. Robert Kiyosaki reforça que a maioria trabalha para aumentar despesas, não ativos. E esse é o ponto crítico. Se cada aumento de renda vem acompanhado de mais gastos, você não está evoluindo. Está apenas girando em círculos mais caros. Agora pensa com clareza. Se hoje seu salário dobrasse, o que mudaria de verdade? Você construiria algo sólido ou apenas viveria melhor por um tempo e depois voltaria ao mesmo aperto? Charlie Munger sempre foi direto. Não é sobre ganhar mais. É sobre parar de fazer o que destrói o que você já ganha. E enquanto você não quebrar esse padrão, nenhum aumento será suficiente. Porque o problema nunca esteve no valor que entra. Sempre esteve na forma como ele sai. O sistema invisível que controla suas decisões financeiras. Você acredita que decide como gasta seu dinheiro. Mas, na prática, a maior parte das suas decisões já está programada antes mesmo de você pensar. Há um sistema invisível operando todos os dias, formado por hábitos, gatilhos emocionais e padrões que você repete sem perceber. Você não acorda e escolhe conscientemente gastar. Você reage a um impulso, a uma promoção, a um cansaço, a uma recompensa que acha que merece. E quando percebe, o dinheiro já foi. Não porque você quis, mas porque você foi levado. Charlie Munger sempre alertou sobre isso. O ser humano não é racional na maior parte do tempo. Ele responde a estímulos. E quem não entende isso, perde dinheiro sem nem perceber que está perdendo. Morgan Housel explica que o comportamento financeiro é muito mais emocional do que lógico. Você pode saber o que deveria fazer, mas ainda assim não faz. Porque o sistema que você criou te puxa para o caminho mais fácil, mais rápido e quase sempre mais caro. Agora observa sua rotina. Você compra nos mesmos lugares, reage às mesmas situações, repete os mesmos padrões. Isso não é coincidência, é programação. E enquanto esse sistema não for questionado, nada muda. Warren Buffett construiu disciplina justamente para fugir desse ciclo automático. Ele não depende de motivação,
Ele criou regras simples que eliminam decisões impulsivas. Robert Kiyosaki sempre falou sobre isso de outra forma. Quem não controla o próprio comportamento financeiro acaba trabalhando para quem controla. Agora vem o ponto mais importante. Você não precisa de mais força de vontade. Precisa de um sistema melhor. Porque força de vontade falha. Sistema funciona. E enquanto você continuar operando no automático, seu dinheiro continuará seguindo o mesmo caminho, saindo da sua vida antes mesmo de ter a chance de crescer. O custo oculto de parecer rico sem ser. Existe um tipo de gasto que não aparece na fatura como erro, mas destrói seu futuro da mesma forma. É o gasto para parecer bem, para mostrar que está bem, mesmo quando a base não sustenta isso. Roupas, carro, experiências, tudo alinhado com a imagem que você quer transmitir, não com a realidade que você construiu. O problema não está no que você compra. Está no motivo pelo qual você compra. Quando a decisão vem da necessidade de validação, o dinheiro deixa de ser ferramenta e vira máscara. E máscara custa caro. Não só no valor, mas no padrão que você cria para manter essa aparência. Morgan Housel explica que gastar dinheiro para impressionar pessoas que não se importam é uma das decisões mais caras que alguém pode tomar. Porque você não compra apenas uma vez. Você entra em um ciclo onde precisa sustentar aquele nível constantemente. Robert Kiyosaki sempre separou dois caminhos, o de quem constrói ativos em silêncio e o de quem constrói aparência em voz alta. O primeiro cresce com o tempo. O segundo precisa sempre de mais dinheiro para manter a ilusão. Warren Buffett é o exemplo mais claro disso. Poderia viver de qualquer forma, mas escolheu não entrar nesse jogo. Porque entendeu que riqueza de verdade não precisa ser exibida. Ela precisa ser construída. Agora pensa com honestidade. Quantas decisões você já tomou pensando em como seria visto, não no impacto real daquilo? Quantas vezes você comprou algo que não precisava para sustentar uma imagem? Charlie Munger sempre foi direto. Se você precisa parecer rico, é porque ainda não é. E quanto mais você tenta provar isso, mais distante fica de construir de verdade. Esse é o custo oculto. Não é só o dinheiro que sai. É o tempo que você perde tentando manter uma vida que não te leva para frente. O erro silencioso que destrói seu futuro em parcelas. O parcelamento parece inofensivo. A parcela é pequena, cabe no bolso, quase não pesa. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso. Porque ele não te trava no presente, ele te prende no futuro. Cada parcela que você assume hoje é uma decisão que você está tomando pelo seu eu de amanhã. E o problema é que esse eu de amanhã vai acordar já devendo, antes mesmo de ter a chance de decidir o que fazer com o próprio dinheiro. Robert Kiyosaki sempre alertou que a maioria das pessoas compra passivos acreditando que está fazendo boas escolhas. O parcelamento facilita isso. Ele tira a dor da compra e distribui o impacto ao longo do tempo. Só que essa distribuição cria um efeito invisível. Você acumula compromissos sem perceber o quanto já comprometeu da sua renda futura. Morgan Housel explica que o perigo não está na parcela em si, mas na soma delas. Isoladamente, parecem pequenas. Juntas formam uma estrutura que consome sua capacidade de escolha. E quando você perde a capacidade de escolher, você perde liberdade. Agora observa. Quantas parcelas você tem hoje? Quantas decisões do passado estão sendo pagas agora? E mais importante, quantas decisões de hoje você já está empurrando para o futuro? Warren Buffett construiu sua vida evitando compromissos desnecessários, porque entendeu que flexibilidade é poder. Charlie Munger sempre reforçou que evitar erros é mais importante do que buscar acertos extraordinários. E o parcelamento constante é um erro que parece pequeno, mas cresce com o tempo. Esse é o ponto que poucos percebem. Não é sobre caber no mês. É sobre o quanto você já ocupou dos próximos meses sem perceber. E enquanto você continuar trocando liberdade futura por conforto imediato, vai continuar trabalhando para pagar decisões que já não fazem mais sentido. A mentira mais aceita sobre segurança financeira.
Existe uma ideia que parece segura, responsável e até inteligente. A ideia de que guardar dinheiro é o suficiente, que ter um valor parado já significa proteção, que enquanto houver saldo, está tudo sob controle. E é exatamente essa sensação que mantém a maioria presa. Guardar dinheiro sem estratégia não constrói liberdade. Apenas cria uma falsa sensação de segurança, porque o dinheiro parado perde valor com o tempo. E enquanto isso, sua vida continua dependendo da sua presença constante para gerar renda. Morgan Housel ensina que segurança financeira não é sobre quanto você tem guardado, mas sobre quanto controle você tem sobre o seu tempo. E isso muda completamente o jogo. Porque mostra que segurança não está no saldo, está na independência. Warren Buffett construiu sua riqueza colocando o dinheiro para trabalhar, não para descansar. Ele entendeu que o tempo é o maior multiplicador que existe, e dinheiro parado não acompanha o tempo. Ele fica para trás. Robert Kiyosaki sempre reforçou que poupar dinheiro sem investir é como tentar encher um tanque com um furo no fundo. Pode até parecer que está acumulando, mas na prática, está perdendo valor todos os dias. Agora pensa com clareza. Se hoje você parasse de trabalhar, quanto tempo o seu dinheiro sustentaria sua vida atual? E mais importante, ele cresceria sozinho ou começaria a diminuir até acabar? Charlie Munger sempre foi direto. Não basta evitar perder dinheiro, é preciso fazer ele crescer com consistência. Essa é a mentira mais aceita. A de que guardar resolve. Quando, na verdade, guardar sem direção apenas mantém você no mesmo lugar. E enquanto você acreditar que segurança está em parar o dinheiro, nunca vai descobrir o poder de fazer ele trabalhar por você. O momento em que você decide entre liberdade ou repetição. Existe um ponto na vida em que tudo fica claro. Não porque o dinheiro aumentou, nem porque algo externo mudou, mas porque você começa a enxergar o padrão. Você percebe que os meses são iguais, que o esforço é constante, mas o resultado não evolui. E nesse momento, uma decisão silenciosa acontece. Você pode continuar fazendo exatamente o que sempre fez, esperando que algo mude, ou pode assumir que, se nada for alterado, nada será diferente. Essa é a linha que separa a repetição de liberdade. Morgan Housel ensina que pequenas mudanças de comportamento, mantidas por tempo suficiente, criam resultados gigantes. Mas o primeiro passo nunca é financeiro, é mental. É aceitar que o problema não está fora, está na forma como você decide agir. Warren Buffett não ficou rico tomando decisões radicais todos os dias. Ele tomou poucas decisões certas e manteve consistência por muito tempo. O que muda não é a intensidade, é a direção. Robert Kiyosaki sempre falou sobre escolha. Não entre trabalhar ou não trabalhar, mas entre construir ativos ou continuar acumulando obrigações. Essa decisão acontece todos os dias, mesmo quando você não percebe. Agora pensa com sinceridade. Se você continuar exatamente como está hoje, onde vai estar daqui 5 anos? E se decidir mudar agora, mesmo que pouco, o que pode acontecer nesse mesmo tempo? Charlie Munger dizia que o maior risco não é perder dinheiro, é não perceber que está no caminho errado. Esse é o momento. Não é dramático, não tem aviso, não tem anúncio. É silencioso, mas define tudo. Ou você continua repetindo o mesmo ciclo, ou começa a construir algo diferente a partir de agora. Porque a maioria nunca aprende a investir de verdade. A maioria das pessoas não investe, e não é por falta de dinheiro. É por causa de 3 coisas silenciosas que travam qualquer começo: medo, confusão e adiamento. O medo vem da ideia de perder. As pessoas associam investimento a risco imediato, mas não percebem que não investir é um risco garantido ao longo do tempo. O dinheiro parado perde valor, oportunidades passam, e o custo de não agir cresce todos os dias. A confusão vem da complexidade. Termos difíceis, informações demais, opiniões diferentes. Parece que você precisa ser especialista para começar. E é aí que muitos desistem antes mesmo de dar o primeiro passo. E o adiamento é o mais perigoso de todos. A ideia de que vai começar quando estiver mais preparado, quando tiver mais dinheiro,
quando entender melhor. Só que esse momento nunca chega. Sempre existe uma desculpa nova. Morgan Housel explica que investir não é sobre ser perfeito. É sobre começar e permanecer. Warren Buffett nunca disse que você precisa saber tudo. Ele sempre reforçou que o mais importante é consistência e tempo. Robert Kiyosaki sempre separou dois tipos de pessoas: as que dizem vou esperar mais um pouco, e as que dizem vou aprender enquanto faço. A diferença entre elas não está no conhecimento inicial, está na decisão de agir. Agora pensa, quanto tempo você já adiou esse começo? Quantas vezes disse que ainda não era o momento? E o que mudou desde então? Charlie Munger sempre foi claro. O maior erro não é investir errado, é não investir. E enquanto você continuar esperando se sentir pronto, vai continuar parado no mesmo lugar, vendo o tempo passar sem que o dinheiro tenha a chance de trabalhar por você. A diferença brutal entre quem guarda dinheiro e quem multiplica dinheiro. À primeira vista, guardar dinheiro parece o caminho certo. Disciplina, controle, responsabilidade. Mas existe uma diferença brutal entre quem apenas acumula e quem realmente cresce. Um protege o que tem, o outro faz o que tem crescer com o tempo. Quem guarda dinheiro vive limitado ao próprio esforço. O crescimento depende diretamente do quanto consegue poupar. Existe um teto, existe um limite. Já quem aprende a multiplicar, entende que o dinheiro pode gerar mais dinheiro, independentemente do tempo que ele trabalha. Warren Buffett construiu sua fortuna com base em um princípio simples. Não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto o seu dinheiro cresce sozinho ao longo do tempo. E esse crescimento não vem de guardar, vem de investir com consistência. Morgan Housel explica que o maior diferencial não está na taxa de retorno, mas no tempo que você permanece investindo. Quem entende isso para de buscar ganhos rápidos e começa a focar em crescimento sustentável. Robert Kiyosaki sempre reforçou que ativos colocam dinheiro no seu bolso. Guardar dinheiro não cria ativos, apenas preserva o que você já conquistou. E em muitos casos, nem isso, porque a inflação corrói silenciosamente. Agora pensa com clareza. Você quer passar anos acumulando pouco a pouco, dependendo apenas do seu esforço? Ou quer construir algo que cresce mesmo quando você não está trabalhando? Charlie Munger sempre disse que o segredo não está em fazer coisas extraordinárias, está em evitar erros e permitir que o tempo faça o trabalho pesado. Essa é a diferença que muda tudo. Um caminho depende de você todos os dias, o outro começa a trabalhar para você. E quando você entende isso, percebe que guardar dinheiro é só o começo. Nunca o objetivo final. O poder do primeiro movimento. Mesmo imperfeito. Existe um momento em que você percebe que já entendeu o suficiente, mas ainda não começou. E esse é o ponto onde a maioria trava. Não por falta de capacidade, mas por esperar o cenário perfeito que nunca chega. Você acha que precisa de mais dinheiro, mais conhecimento, mais segurança. Mas na prática, tudo isso é uma forma de adiar a decisão. Porque começar expõe você ao erro, e o erro assusta. Só que não começar tem um custo muito maior. O custo do tempo perdido. Morgan Housel ensina que tempo é o ativo mais poderoso que existe. E cada dia que você não começa, você perde algo que nunca mais recupera. Não é sobre o valor que você investe no início. É sobre o tempo que você ganha quando decide agir. Warren Buffett começou pequeno. Sem estrutura, sem vantagem, sem perfeição. O que ele teve foi consistência. E consistência só existe quando você começa, não quando você espera. Robert Kiyosaki sempre reforçou que aprender fazendo é o único caminho real. Você não aprende a investir lendo apenas. Você aprende tomando decisões, ajustando, errando e melhorando. Agora pensa. Qual é o pior cenário possível ao começar pequeno? E qual é o pior cenário de continuar parado por mais anos? A resposta muda tudo. Charlie Munger dizia que esperar clareza total antes de agir é uma das maiores armadilhas mentais. Porque clareza vem com experiência, não antes dela. Esse é o poder do primeiro movimento.
Ele não precisa ser perfeito. Ele precisa existir. E no momento em que você decide sair da inércia, você entra em um caminho completamente diferente. Um caminho onde o tempo começa a jogar a seu favor. Como pequenas decisões criam riqueza ou pobreza ao longo do tempo. Ninguém fica rico ou pobre de um dia para o outro. O que define seu futuro não são grandes eventos isolados, mas pequenas decisões repetidas todos os dias. E o mais perigoso é que essas decisões parecem irrelevantes no momento em que são feitas. Você escolhe gastar ou investir, escolhe adiar ou agir, escolhe o conforto imediato ou o benefício futuro. Cada uma dessas escolhas, por menor que pareça, cria uma direção. E essa direção, ao longo do tempo, se transforma em resultado. Morgan Housel explica que o comportamento consistente supera qualquer estratégia complexa. Não é sobre acertar sempre. É sobre manter um padrão que favorece o crescimento. Pequenas decisões corretas, repetidas por tempo suficiente, constroem algo grande. Warren Buffett construiu sua riqueza baseado em acumulação ao longo do tempo. Não foi um grande acerto. Foi uma sequência de boas decisões mantidas por décadas. O poder está na repetição, não no evento. Robert Kiyosaki sempre reforçou que a diferença entre quem cresce e quem não cresce está na forma como lida com pequenas escolhas financeiras. Quem prioriza ativos todos os meses, constrói liberdade. Quem prioriza consumo, mantém dependência. Agora, pensa com clareza. As decisões que você tomou hoje estão te levando para onde? Se você repetir exatamente o que fez hoje pelos próximos 5 anos, qual será o resultado? Charlie Munger dizia que o segredo está em evitar padrões ruins, não apenas em buscar padrões bons. Porque erros repetidos também crescem com o tempo. Esse é o ponto que muda tudo. Não é sobre fazer algo extraordinário uma vez. É sobre fazer o básico certo, todos os dias. E quando você entende isso, percebe que o seu futuro financeiro já está sendo construído agora, nas decisões que parecem pequenas demais para importar. O novo papel do dinheiro na sua vida. Em algum momento, você precisa mudar a forma como enxerga o dinheiro. Enquanto ele for apenas algo para gastar, você continuará preso ao mesmo ciclo. Trabalha, recebe, consome, recomeça. Esse padrão parece normal, mas é exatamente ele que impede qualquer avanço real. O dinheiro não foi feito apenas para ser usado, foi feito para trabalhar. E quando você entende isso, tudo muda. Você deixa de ver o dinheiro como recompensa e passa a enxergar como ferramenta. Morgan Housel ensina que o dinheiro dá uma coisa acima de todas as outras: controle sobre o seu tempo. E esse é o ponto que a maioria ignora. Porque enquanto você depende exclusivamente do seu trabalho para viver, você não controla o tempo. Você troca ele. Warren Buffett construiu sua vida com base nesse princípio. Ele não trabalha mais para o dinheiro. O dinheiro trabalha para ele. E isso só foi possível porque, em algum momento, ele mudou o papel do dinheiro na vida dele. Robert Kiyosaki sempre reforçou essa ideia de forma simples. Pessoas comuns trabalham pelo dinheiro. Pessoas que constroem riqueza fazem o dinheiro trabalhar por elas. Essa mudança não acontece no valor que você tem. Acontece na forma como você decide usar. Agora pensa com clareza. Hoje o seu dinheiro está trabalhando para você ou você está trabalhando para ele? Essa resposta define tudo. Charlie Munger dizia que mudar a forma de pensar é mais importante do que qualquer técnica, porque técnica sem mentalidade não sustenta resultado. Esse é o ponto de virada. Quando o dinheiro deixa de ser fim e passa a ser meio, você sai do ciclo e entra em um novo jogo. E nesse jogo, cada decisão começa a construir algo que cresce com o tempo, em vez de desaparecer no final do mês. O plano simples que quase ninguém executa. A maioria das pessoas acredita que precisa de algo complexo para mudar de vida. Mais informação, mais estratégia, mais conhecimento. Mas a verdade é mais simples do que parece. O problema nunca foi falta de informação. Foi falta de execução. Existe um plano direto, claro e acessível para qualquer pessoa.
E ele funciona, não porque é inovador, mas porque é consistente. Só que quase ninguém segue, justamente por ser simples demais. Primeiro, você precisa parar de perder dinheiro antes de pensar em ganhar mais. Identificar onde ele está indo sem controle e cortar o que não constrói nada. Isso não exige inteligência avançada. Exige atenção. Depois você precisa criar o hábito de investir antes de gastar. Não o contrário. Não o que sobra. O que vem primeiro. Warren Buffett sempre reforçou isso. Não economize o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de investir. Em seguida, você precisa manter consistência. Pequenos valores, repetidos ao longo do tempo, criam resultados que parecem impossíveis no início. Morgan Housel explica que o poder está na continuidade, não na intensidade. Robert Kiyosaki sempre separou quem cresce de quem não cresce com uma única linha. Quem executa o básico todos os meses e quem apenas entende, mas não faz. Agora pensa, você já sabe o suficiente para começar. Então por que ainda não começou? Essa é a pergunta que define tudo. Charlie Munger dizia que o maior problema não é não saber o que fazer. É não fazer o que já se sabe. Esse plano não vai impressionar ninguém. Não é rápido, não é fácil e não gera resultados imediatos. Mas ele funciona. E é exatamente por isso que poucos seguem até o fim. E enquanto você continuar buscando algo mais complexo, vai continuar adiando o que realmente resolve. Ou você aprende a jogar o jogo, ou continua pagando o preço. Existe uma verdade que muda tudo quando você aceita. O dinheiro não é o problema. O jogo é. E enquanto você não entende como ele funciona, você continua jogando sem perceber, sempre no lado que perde. Você trabalhou, se esforçou, fez o que disseram que era certo, e mesmo assim, o resultado não veio. Não porque você falhou, mas porque ninguém te ensinou as regras. Você entrou em um jogo onde gastar é incentivado, onde parecer importa mais do que construir, onde a recompensa imediata sempre vence o planejamento. Morgan Housel ensina que riqueza não é sobre sorte nem genialidade. É sobre comportamento repetido ao longo do tempo. Warren Buffett construiu tudo baseado em paciência e direção, não em velocidade. Charlie Munger sempre deixou claro que evitar erros básicos já te coloca à frente da maioria. Robert Kiyosaki mostrou que quem não aprende a lidar com dinheiro acaba trabalhando para quem aprendeu. Agora tudo se resume a uma decisão: continuar vivendo no automático, repetindo padrões, justificando escolhas e esperando que algo mude. Ou assumir o controle, mesmo que seja desconfortável no início, e começar a jogar do jeito certo. Não existe meio termo. Ou você constrói algo que cresce com o tempo, ou continua sustentando um ciclo que te mantém no mesmo lugar. Daqui a alguns anos você vai olhar para trás e ver exatamente onde suas decisões te levaram. E nesse momento, não vai importar quanto você ganhou. Vai importar o que você fez com isso. O jogo sempre esteve acontecendo. A única pergunta é se você vai continuar pagando o preço ou finalmente aprender a jogar.